Boa noite a todos. Estamos dando início a mais uma reunião do Grupo Espírita Servos de Jesus, recebendo mais uma vez o Valdir. Boa noite, Valdir. Tudo bem? Boa noite. Obrigado aí pela presença mais uma vez. Vamos dar sequência ao estudo da Carta de Paulo, né? Dando sequência a Efésios, capítulo 4, versículo 17. Vamos fazer uma leitura inicial do livro Pão Nosso. Hoje a leitura será de número 139, com o título Oferendas. Porque isto fez ele, uma vez oferecendo a si mesmo. Paulo está em Hebreus, capítulo 7, versículo 27. As criaturas humanas vão sempre bem na casa farta, ante o céu azul. Entretanto, logo surjam dificuldades, ei-las à procura de quem as substitua nos lugares de aborrecimento e dor. Muitas vezes pagam preço elevado pela fuga e adiam indefinidamente a experiência benéfica a que foram convidadas pela mão do Senhor. Em razão disso, os religiosos de todos os tempos estabelecem complicados problemas com as oferendas da fé. Nos ritos primitivos, não houve qualquer excitação perante o sacrifício de jovens e crianças. Com o escoar do tempo, o homem passou a matança de ovelhas, touros e bodes nos santuários. Por muitos séculos, perdurou o plano de óvulos em preciosidades e riquezas destinadas ao serviço do culto. Com todas essas demonstrações, porém, o homem não procura senão aliciar a simpatia exclusiva de Deus, qual se o Pai estivesse inclinado aos particularismos terrestres. A maioria dos que oferece dádivas materiais não procede assim, antes às casas da fé, por amor à obra divina, mas com o propósito deliberado de comprar o favor do céu, eximindo-se ao trabalho de autoaperfeiçoamento. Nesse sentido, contudo, o Cristo forneceu preciosa resposta aos seus tutelados no mundo. Longe de pleitear quaisquer prerrogativas, não enviou substitutos ao Calvário, ou animais para o sacrifício nos templos, e sim abraçou ele mesmo a cruz pesada, imolando-se em favor das criaturas e dando a entender que todos os discípulos serão compelidos ao testemunho próprio, no altar da própria vida. Neste momento, vamos elevar nosso pensamento, agradecer a equipe espiritual do Grupo Espírita Servos de Jesus, agradecer ao nosso Pai Criador, ao nosso Mestre Jesus, a oportunidade de estarmos reunidos mais uma vez em Teu nome, para estudarmos um pouco mais do Teu Evangelho, aprender, e além disso, que possamos colocar em prática na nossa caminhada. Que a paz e a luz do nosso Mestre envolva todos presentes neste momento. Que assim seja. Valdir, te passo a palavra, boa palestra. Ok, obrigado. Boa noite a todos. Vamos agradecer a Jesus mais uma vez, né? A oportunidade que Ele nos oferece de estarmos aqui, aproveitando aí esses recursos que temos para construir as vibrações que são mais mentais do que propriamente físicas, aproveitando para estender essas vibrações todas àqueles que estão passando por necessidades maiores e pedindo aos amigos espirituais que nos protejam, que nos abençoem e que nos facilitem o nosso entendimento para que possamos melhor compreender e certamente melhor praticar as lições que vamos desenvolver hoje. Hoje nós temos realmente algumas lições da carta aos Efésios em que o Paulo dá instruções bem diretas que naquele tempo era para eles e hoje certamente é para nós, né? Hoje somos os Efésios que estamos espalhados pelo mundo e as lições continuam para nós, muitas das lições que ainda não estamos praticando, mas que a lembrança vai nos facilitar bastante e algumas delas nós vamos certamente começar a colocar em prática. Então, hoje nós vamos continuar o capítulo 4, a partir do versículo 17. Então, o 4 vai do 17 ao 32,
E essa lição completa, ela vai até o versículo 20 do capítulo 5. Então, seria 4, 17 a 32 e 5, de 1 a 20. Nós vamos ler a lição toda e depois nós vamos voltar comentando até onde der. Na Bíblia de Jerusalém está a vida nova em Cristo. Descobrimos Jesus, encontramos com Ele. Agora, vida nova. Aí ele diz aqui, ó, isto, portanto, digo, e no Senhor testifico, não andeis mais como andam os demais gentios, na futilidade dos seus pensamentos, com entendimento entenebrecido, alienados da vida de Deus pela sua ignorância e pela dureza dos seus corações. Tendo se tornado insensíveis, entregaram-se à dissolução para praticarem avidamente toda sorte de impureza. Vós, porém, não aprendestes assim a Cristo. Se realmente o ouvistes, e como é a verdade em Jesus, nele fostes ensinados a remover o vosso modo de vida anterior, o homem velho que se corrompe ao sabor das concupiscências enganosas, e a renovar-vos pela transformação espiritual da vossa mente. E revesti-vos do homem novo, criado, segundo Deus, na justiça e santidade da verdade. Por isso, abandonai a mentira e falai a verdade, cada um ao seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Irai-vos, mas não pequeis, não se ponha o sol sobre a vossa ira, nem deis lugar ao diabo. O que furtava, não mais furte, mas trabalhe com as suas próprias mãos, realizando o que é bom, para que tenha o que partilhar com o que tiver necessidade. Não saia dos vossos lábios nenhuma palavra inconveniente, mas, na hora oportuna, a que for boa para edificação, que comunique graça aos que a ouvirem. E não entristeçais o Espírito Santo de Deus, pelo qual fostes selados para o dia da redenção. Toda amargura e exaltação e cólera e toda palavra pesada e injuriosa, assim como toda malícia, sejam afastadas de entre vós. Sede bondosos e compassivos uns com os outros, perdoando-vos mutuamente, como Deus em Cristo vos perdoou. Agora começa o capítulo 5. Tornai-vos, pois, imitadores de Deus, como filhos amados, e andai em amor, assim como Cristo também nos amou e se entregou por nós a Deus, como oferta e sacrifício de odor suave. Fornicação e qualquer impureza ou avareza nem sequer se nomeiem entre vós, como convém a santos. Nem ditos indecentes, picantes ou maliciosos, que não convém, mas antes ações de graças. Pois é bom que saibais que nenhum fornicário ou impuro ou avarento, que é um idólatra, tem herança no reino de Cristo e de Deus. Ninguém vos engane com palavras vãs, porque por essas coisas vem a ira de Deus sobre os desobedientes. Não vos torneis, pois, coparticipantes das suas ações. Outrora eres treva, mas agora sois luz no Senhor. Andai como filhos da luz, pois o fruto da luz consiste em toda bondade e justiça e verdade. Procurai discernir o que é agradável ao Senhor, e não sejais participantes das obras infrutuosas das trevas,
Antes, denunciai-as, pois o que eles fazem em oculto, até o dizê-lo é vergonhoso. Mas tudo o que é condenável é manifesto pela luz, pois é luz tudo o que é manifesto. É por isso que se diz: ó tu que dormes, desperta e levanta-te de entre os mortos, que Cristo te iluminará. Vede, pois, cuidadosamente como andais, não como tolos, mas como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus. Por isso, não sejais insensatos, mas procurai conhecer a vontade do Senhor. E não vos embriagueis com vinho, que é uma porta para a devassidão, mas buscai a plenitude do Espírito. Falai uns aos outros com salmos e hinos e cânticos espirituais, cantando e louvando ao Senhor em vosso coração. Agradeçamos sempre e por tudo, dando graças a Deus, o Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Aqui termina o versículo 20 do capítulo 5. Então, é o assunto completo. Né? Então, é essa parte que ele começou aqui no A Vida Nova em Cristo. Então, a ideia é, nós encontramos o Cristo. Começamos a estudar o Cristo. Como essas comunidades gentias receberam essa oportunidade de conhecer o Cristo e para passar a viver de acordo com a mensagem que vem dele, essa mensagem que o Paulo foi levar aos gentios. Então, aqui nessa parte, quando ele fala da vida nova em Cristo, que foi denominado assim, ele começa a chamar atenção a partir dos gentios, né? Mas quem são os gentios? Quer dizer, isto, portanto, digo, e no Senhor testifico, não andeis mais como andam os demais gentios na futilidade dos seus pensamentos. Então, como andam os demais gentios? Andam na futilidade dos seus pensamentos. Andam vivendo as coisas do mundo, as coisas mais voltadas para o mundo material. Mas esses gentios que foram convertidos, que aceitaram o conhecimento, a orientação vinda do Cristo, que ele, o Paulo, levou, então agora ele propõe uma mudança mais objetiva de comportamento. Então, essa mudança objetiva de comportamento é a que vem sendo proposta para nós ao longo dos nossos estudos, do nosso aprendizado, especialmente da doutrina espírita, né? Conciliado com o Evangelho, para que nós possamos fazer essa renovação, quer dizer, a reforma íntima. A reforma íntima é formar novamente a nossa intimidade. Ele diz que os gentios estão na futilidade dos seus pensamentos. Os pensamentos vêm da nossa intimidade espiritual, vêm da nossa realidade espiritual, até uma realidade que com o Cristo precisa ser transformada, mudada. A proposta, então, é mudar isso, fazer essa mudança, né? Com o entendimento entenebrecido, alienados da vida de Deus pela sua ignorância e pela dureza dos seus corações. Como vivem os gentios, os demais, aqueles que, vamos dizer, ainda não são cristãos. Vamos fazer um paralelo para hoje, trazer para hoje, para o nosso momento. Como vivem aqueles que são gentios, que ainda não são de fato cristãos, na futilidade dos seus pensamentos, com entendimento entenebrecido, alienados da vida de Deus pela sua ignorância e pela dureza dos seus corações. Se nós analisarmos a vida de hoje e os comportamentos de hoje, por esse ângulo aqui, nós vamos ver que cristãos mesmo são poucos. Porque a grande maioria da humanidade ainda está vivendo, principalmente, por exemplo, a futilidade dos pensamentos,
entendimento entenebrecido, né? Alienados da vida de Deus, embora se digam cristãos. E é aí que está a real diferença e a importância do chamamento dessa mensagem. Nós nos dizemos espíritas, nos dizemos cristãos. Mas quantas das nossas atitudes, ou quais das nossas atitudes, podemos dizer com certeza que são atitudes espíritas, que são atitudes cristãs? Quanta coisa a gente faz que poderia ser, ao ser comparado com a doutrina do Cristo e com a doutrina espírita, seria exatamente o contrário do que nós andamos fazendo em muitas situações da vida. Então, aí ele dá um alerta para isso e nos chama a atenção, né? Vós, porém, não aprendestes assim a Cristo. Ou seja, o que nós aprendemos vindo do Cristo, a mensagem que ele, o Paulo, trouxe vinda do Cristo, não é essa. Ou seja, não é essa só de se dizer cristão. Eu me digo cristão porque eu frequento alguma casa cristã, uma igreja, uma casa de oração, um centro espírita, seja que nome a gente dê, o fato de frequentar não significa que já é. É preciso frequentar para aprender e viver de acordo com aquilo que aprendeu. Em muitas situações, nós estamos frequentando para dizer que somos, mas não praticamos ainda, porque muitas vezes não entendemos a importância da vivência, ou seja, até a coerência, né, da vivência. Então, se eu frequento a casa espírita ou a igreja uma vez por semana, no domingo, por exemplo, que é o meu dia santo, é como se eu fosse à igreja, ou à casa espírita, ou à minha casa de oração, eu vou, participo do culto, considero que esse culto é o meu compromisso da semana, o meu compromisso espiritual. E não percebo, às vezes, que o meu compromisso espiritual na casa de oração é de aprendizado. Algumas horas, às vezes minutos, né, de aprendizado. Mas que ao longo da semana eu tenho que pegar esse aprendizado e colocar em prática dentro das minhas possibilidades. E nem sempre isso vem acontecendo. Tendo se tornado insensíveis, entregaram-se à dissolução para praticarem avidamente toda sorte de impureza. Vós, porém, não aprendestes assim a Cristo. Se realmente o ouvistes, e como é a verdade em Jesus, nele fostes ensinados a remover o vosso modo de vida anterior. O homem velho, que se corrompe ao sabor das concupiscências enganosas, e a renovar-vos pela transformação espiritual da vossa mente. Então, nós temos que buscar o homem velho que vinha fazendo todas essas coisas, cometendo todos esses enganos, e com o que nós aprendemos com Cristo, nós vamos remover o modo de vida anterior e fazer a renovação, ou seja, a transformação espiritual da mente. E revestir-vos do homem novo, criado segundo Deus, na justiça e santidade da verdade. Esse versículo 23, ele tem 5 comentários do Emmanuel. Eu escolhi um deles, que é o que chama em constante renovação, que o Emmanuel comenta assim, é esse mesmo versículo, né? E a renovar-vos pela transformação espiritual da vossa mente. Aí ele coloca assim, ó, aperfeiçoar para o bem é impositivo da lei. Em muitas ocasiões,
afirmas-te cansado, sem qualquer recurso para empreender a tua transformação. Acreditas-te doente, incapaz. Dizes-te inabilitado, semi-morto. No entanto, agora, como há séculos de séculos, a natureza em tudo é sublime renascimento. Renovam-se os dias, renovam-se as estações, velhas árvores decepadas deitam vergônteas novas, pedras multimilenárias dão forma diferente aos serviços da evolução. Na própria química do corpo em que temporariamente resides, a renovação há de ser incessante. Renova-se o ar que respiras, renova-se o alimento de que te nutres, renova-se a organização celular em que te apoias, renova-se a limpeza que te acalenta a saúde. Deixa-se assim que a tua emoção e a tua ideia se transfigurem para fazer o melhor. Estuda, raciocina, observa e medita. Estuda, raciocina, observa e medita. Mais tarde, é certo que a reencarnação te conduzirá para novas lutas e novos ensinamentos. Entretanto, permanece convicto de que toda a lição nobre aprendida hoje, por mais obscura e mais simples, será sempre facilidade a sorrir-te amanhã. Eu achei muito interessante esse final aqui, porque o que ele diz aqui? A sugestão que o Emmanuel traz dentro disso, dentro desse processo de renovação, né? Ele fala, estuda, raciocina, observa e medita. Mais tarde é certo que a reencarnação te conduzirá para novas lutas e novos ensinamentos. Entretanto, permanece convicto de que toda lição nobre aprendida hoje, por mais obscura e mais simples, será sempre facilidade a sorrir-te amanhã. Isso vem muito, assim, confirmar, de uma certa forma, muitas coisas que a gente tem aprendido, no sentido de, mesmo que a gente não entenda, a gente está estudando essas cartas do Paulo, e hoje, nós temos uma lição hoje simples até, tá? Para a gente ler e entender bem claramente. Quer dizer, dispensaria até o comentário, né? Quem pegar hoje, essa lição de hoje, e ler com um pouquinho de atenção, vai entender muita coisa, porque ela está dispensando assim, muita interpretação. Mas isso que ele chama atenção aqui é uma coisa que a gente está sempre falando. Nós temos uma memória espiritual, né? Essa memória espiritual é como se fosse assim, uma parte do nosso inconsciente, ou seja, é aquela divisão da mente em que no inconsciente registramos coisas que nós não temos consciência no momento de que estamos registrando. Nós registramos pelos sentidos, né? Pelos olhos, pela visão, ou quer dizer, pela visão, pela audição, pelo tato. Todas as observações dos nossos sentidos físicos, nós vamos registrar de uma forma consciente e acabamos guardando alguma coisa, porque está no consciente, no presente. Mas tem registros que não ficam no consciente, no presente, porque às vezes nós registramos sem entender. E o que ele diz aqui é que quando nós registramos assim, esse recurso nos será útil no futuro, porque a nossa memória espiritual, ou seja,
essa nossa memória que fica no nosso inconsciente, esse material todo fica guardado e ele vai facilitar a nossa vida no futuro. Por isso, é importante a gente, por exemplo, você pegar para ler. Eu não vou nem pegar o Apocalipse para ler, não, porque é muito difícil. Mas se você pegar e ler sem entender, só ler. Vai guardar as palavras, tá? Vai assimilar aquelas primeiras palavras. As palavras assimiladas, nós iniciamos um processo de convivência com essas palavras, com esse conhecimento. Não entendi nada, mas eu iniciei uma convivência com esse conhecimento. Se eu ler mais uma vez e mais uma, eu vou aumentando essa convivência, essa familiaridade com esse conhecimento e começo a entender cada dia um pouquinho mais. Se eu parei numa leitura da terceira, quarta vez, por exemplo, nessa existência, quando eu voltar à existência, eu já não vou ter que ser iniciante nessa leitura, por exemplo, do Apocalipse, ou de qualquer mensagem, porque ela já está lida, e está registrada, está guardada. O que está passando agora à nossa volta, deve ter muita gente que está sozinha em casa agora, dentro de um quarto, participando desse estudo. Então, aparentemente não tem nada acontecendo, mas tem, às vezes, um trabalho espiritual que está acontecendo à nossa volta e a gente nem percebe. Mas essa nossa mente oculta, ou essa inconsciente, está registrando tudo isso que acontece também no plano espiritual. Então, esse conhecimento, esse registro dessas coisas vão ficar guardados. Tudo isso vai nos ajudar nas nossas necessidades de renovação futura. Quando eu quiser fazer uma renovação de algum comportamento, de algum aspecto da minha vida, essa renovação vai ser ajudada pela leitura que eu fiz. Amai-vos e instruí-vos. A instrução não será totalmente assimilada, mas ela será totalmente guardada. As experiências todas serão assimiladas neste plano inconsciente. Aí entra uma importância de uma coisa que a gente tem chamado a atenção também muito, nas questões dos estudos familiares, da educação de crianças, né? O exemplo que é dado pelos pais, pelas pessoas, pelos adultos, diante das crianças que estão brincando, ou que estão totalmente desatentas, ou até dormindo. Esses exemplos são registrados. Os maus exemplos, às vezes, né? Os bons, tudo bem. Todos são registrados. Como temos uma tendência, às vezes, ainda a lembrar e a valorizar mais o que é inadequado, então a tendência é nós temos comportamentos perto dos filhos, às vezes, que são indesejáveis. E por serem indesejáveis, nós corremos o risco de formar neles comportamentos que serão inadequados, indesejáveis e até criminosos mais tarde. Por isso a importância dessa mensagem do Emmanuel. Tudo que vai ficar registrado vai facilitar mais tarde. Pode facilitar para o bem e pode facilitar para o mal. A atenção vai ser nossa. E dentro disso aí, essa renovação que ele está propondo aqui na carta é exatamente nesse sentido. Que na renovação nós comecemos a mudar pequenos valores, pequenos comportamentos. Aí vem a lista, a partir do versículo 25, é que ele vai dizer uma lista de como que é revestir-nos do homem novo. Por isto, abandonai a mentira e falai a verdade, cada um ao seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Olha a importância disso. Somos membros uns dos outros. Não fisicamente, mas mentalmente, com certeza, nós fazemos parte uns dos outros e nós influenciamos uns nos outros.
A sugestão é: abandonai a mentira e falai a verdade. Irai-vos, mas não pequeis. Não se ponha o sol sobre a vossa ira, nem deis lugar ao diabo. O diabo seria o símbolo do adversário, do inimigo. Ele admite a possibilidade de nós nos irarmos. Porque, claro, que ele sabia que nós, seres humanos, e provavelmente ele também, em algumas situações, ficava irado, com raiva de algumas situações. Então, ainda é permitido isso, vamos dizer assim. Mas precisa ser trabalhado. Mas ele propõe que, com a ira, a gente não peque. Ou seja, que a nossa ira não se transforme em alguma ação que seja criminosa, que seja contrária à lei, que aí a nossa ira será materializada e vai trazer complicações muito maiores para nós. O ideal é que, ao irar, nós nos analisemos e avaliemos as razões que temos para ficar irado e sempre procuremos trabalhar isso de uma forma para racionalizar a ira. Como todos os outros comportamentos, ele vai falando um por um aqui. Todos eles precisam ser racionalizados para a gente ver se vale a pena continuar com isso ou se vale a pena, antes de irar, a gente cortar o motivo, cortar a possibilidade. E vai chegar um tempo que, quando alguma coisa acontecer dessas que nos deixam irados, nós vamos resolver antes de ter tempo de ficar com raiva. E ele continua, né? O que furtava, não mais furte, mas trabalhe com as suas próprias mãos, realizando o que é bom, para que tenha o que partilhar com o que tiver necessidade. O que furtava, não mais furte. Existe uma diferença entre furto e roubo. Meu pai vivia corrigindo a gente nisso, porque meu pai trabalhava na delegacia de furtos e roubos. E a gente falava que a pessoa roubou isso, roubou aquilo, e ele sempre corrigia: não roubou, furtou, porque ele pegou escondido e não agrediu, não prejudicou a ninguém diretamente. O furto é quando pega sem agredir, sem ofender a pessoa, outra pessoa. E o roubo é quando você toma de alguém, quando você agride, até ameaça para pegar o que é daquela pessoa. Ele fala: o que furtava, ou seja, o que pegava escondido, não furte mais. Não pegue mais escondido. Mas trabalhe com as suas próprias mãos, realizando o que é bom, para que tenha o que partilhar com o que tiver necessidade, tanto moral quanto fisicamente, essa partilha. Então, quando eu trabalho, nós temos 3 opções. Pelo menos isso, né? Tem a lei do trabalho lá na terceira parte do Livro dos Espíritos, que vai falar de todos os aspectos da questão do trabalho. Mas nós temos 3 opções. Na nossa sobrevivência, nós podemos pedir, furtar ou roubar e trabalhar. A opção divina é trabalhar. As outras opções são humanas e são, de uma certa forma, contrárias a nós mesmos. Quando você pede, fica devendo o resultado daquilo que você pediu e ganhou. Então, quando a gente pede, a gente recebe uma ajuda que é uma manifestação da misericórdia divina através das pessoas bondosas que nos ajudam, que nos dão alguma coisa. Só que ninguém ganha nada de graça. A própria lei que fala de ação e reação, de plantio e de colheita, quando por uma necessidade maior nós temos que colher aquilo que não plantamos, a lei vai propor a nós depois, ou quase que impor,
que a gente plante aquilo que colheu do outro. Então, ao pedir, nós ficamos endividados. Uma vez, vamos colocar assim, uma vez. Quando nós furtamos ou roubamos, nós ficamos endividados 2 vezes ou mais. Porque ficamos devendo, porque pegamos uma coisa que não era nossa, que não era o resultado do nosso plantio. E ficamos devendo porque lesamos alguém de alguma forma. Então, a devolução será mais dura às vezes e na proporção de como nós pegamos. A melhor opção é trabalhar. Estamos todos aqui para trabalhar, para ter atividade que nos mantenha, que mantenha os nossos recursos. E furtar não é a melhor solução. Ou seja, é a contrária, é a pior, porque caracteriza inclusive crime. Aí ele fala no 29 de: não saia dos vossos lábios nenhuma palavra inconveniente, mas, na hora oportuna, a que for boa para edificação, que comunique graça aos que a ouvirem. Não saia dos vossos lábios nenhuma palavra inconveniente. Aí tem mais uma mensagem do Emmanuel. Essa mensagem ele chama de asseio verbal. Essa mensagem é bem conhecida, até eu já ouvi várias vezes. Então, ela está no versículo 29. Eles chamam de asseio verbal. Quanto mais se adianta a civilização, mais se amplia o culto à higiene. Reservatórios são tratados, salvaguardando-se o asseio das águas. Mercados sofrem fiscalização rigorosa com vistas à pureza das substâncias alimentícias. Laboratórios são continuamente revistos a fim de que não surjam medicamentos deteriorados. Instalações sanitárias recebem diariamente cuidadosa asepsia. Será que não devemos exercer cautela e diligência para evitar a palavra torpe, capaz de situar-nos em perturbação e ruína moral? Nossa conversação, sem que percebamos, age por nós em todos aqueles que nos escutam. Nossas frases são agentes de propaganda dos sentimentos que nos caracterizam o modo de ser. Se respeitáveis, trazem-nos a atenção de criaturas respeitáveis. Se menos dignas, carreiam em nossa direção o interesse dos que se fazem menos dignos. Se indisciplinadas, sintonizam-nos com representantes da indisciplina. Se azedas, afinam-se de imediato com os campeões do azedume. Controlemos o verbo, para que não venhamos a libertar essa ou aquela palavra torpe, palavra inconveniente. Por muito esmerada nos seja a educação, a expressão repulsiva, articulada por nossa língua, é sempre uma brecha perigosa e infeliz, pela qual perigo e infelicidade nos ameaçam com desequilíbrio e perversão. Essa cópia aqui saiu do Reformador de julho de 1964, na página 149. Mas está também publicado no livro Palavras de Vida Eterna, no capítulo 164. Então, asseio verbal. Nós estamos vivendo um momento interessante nessa questão do asseio atualmente. Porque, diante da pandemia, uma das principais recomendações é lavar as mãos.
E isso já vem de muito tempo. Nas diversas pandemias, nas diversas epidemias que nós temos aí, esse negócio da dengue, por exemplo, e de outras epidemias que tivemos, uma das principais recomendações tem sido lavar as mãos constantemente. E um dia desses, a gente estava vendo uma reportagem, dentro dessa questão da limpeza e lavar das mãos, que no século passado, na Europa e talvez no mundo inteiro, em boas partes do mundo, os médicos faziam atividades bem diversificadas. Então, por exemplo, um médico estava trabalhando no necrotério, fazendo identificação, dissecando lá um cadáver, e de repente ele era chamado para fazer um parto. E ele saía sem lavar as mãos para fazer o parto. E descobriram que tinha uma mortandade infantil. E quando foram analisar tudo isso aí, um médico chegou à conclusão, né, pesquisando, chegou à conclusão que uma das razões para aquela morte muito grande de crianças, de recém-nascidos, estava relacionado com a sujeira que vinha na mão dos médicos quando saíam de um tipo de atividade e ia para outra sem lavar as mãos. E diz a reportagem que alguns médicos, ou seja, muitos, até ridicularizaram aquele que estudou e chegou a essa conclusão, porque não acreditava que fosse possível. Mas as experiências foram mostrando que o lavar as mãos, higienizar as mãos, fazia toda uma diferença. Então, o que é importante disso aí? Você olha para sua mão e não vê sujeira, não vê nada prejudicial. Mas hoje, com a pandemia, a gente está sendo orientado para lavar as mãos o tempo todo. Se você não puder lavar a mão com sabão e água, bem lavado, recomendo que você dê banho de álcool nas mãos para eliminar qualquer possibilidade de sobrevivência desse vírus para ele ser passado a outras pessoas. Quem olha para a mão e não vê nada, pode achar que não tem nada a ver, que isso é uma bobagem. Mas já está constatado cientificamente que nós somos portadores dos mais diversos tipos de vírus e, consequentemente, de doenças através das mãos, e sem ver. Aí, vamos fazer esse paralelo para essa questão da palavra, do verbo, né? Da nossa expressão. As palavras que nós dizemos, aparentemente, não tem problema nenhum. Né? É uma palavra, simplesmente. Mas a palavra ela vem carregada da vibração. E é essa vibração que vai nos envolver, que vai envolver as pessoas que assimilam a nossa expressão, e essa vibração vai abrir sintonia para outros tipos de espíritos e de vibrações que estejam naquela mesma faixa de sintonia. Então, a palavra é um excelente recurso de atração, tanto de adeptos do bem, quanto de adeptos do mal. Quando nós falamos de obsessão, e no nosso meio espírita faz tanto em obsessão, que nós precisamos ficar atentos a isso. A obsessão só acontece quando o obsessor encontra uma porta aberta por onde ele vai entrar. Precisa ter uma porta, pode ser uma janela, uma greta. Como que nós abrimos essas portas? Uma das formas é pelos vícios, que são bem gritantes e bem visíveis. Então, os espíritos viciados vão se ligar a nós por causa do vício, para se alimentarem do nosso vício. Mas também entram por sintonia, através dos nossos defeitos em geral, e dentre os defeitos está o nosso hábito de falar coisas indevidas. No livro Obreiros da Vida Eterna, tem um momento em que o André Luiz está lá no velório do Dimas,
e estão conversando sobre as conversas que tem em torno do velório. E tem lá naquele momento, tem um coronel contando a história do Dimas. O Dimas foi o espírita que desencarnou e eles estavam lá cobrindo, né, o velório dele. Tinha um coronel contando histórias lá de coisas, de acontecimentos, de segredos dos outros. Paralelamente, estava o André Luiz e um grupinho, e um dos mentores, lá que eu não me lembro o nome, fala da importância do silêncio e do cuidado com a palavra durante o velório. E ele fala que um grupo de pessoas dificilmente consegue ficar mais de 5 minutos sem falar da vida alheia, sem fazer uma fofoquinha, sem falar alguma coisa que seja prejudicial aos outros. Quando eu vi isso, eu achei um pouco exagerado, mas depois eu fui analisar bem, e a coisa mais fácil que tem é falar dos outros, sem perceber às vezes. A maioria das vezes é sem perceber. Porque às vezes a gente faz um pequeno comentário, e é o pequeno comentário que vai fazer toda a diferença e que vai fazer essa sujeira verbal. Então, quando ele fala de asseio verbal, aqui o Emmanuel, e quando o Paulo fala, não saia dos vossos lábios nenhuma palavra inconveniente, mas, na hora oportuna, a que for boa para edificação, que comunique graça aos que a ouvirem. Que nós prestemos atenção na nossa palavra, no nosso comentário, na nossa brincadeira. Uma brincadeira, uma palavra que a gente dirige a uma pessoa brincando, ela pode ser extremamente prejudicial a essa pessoa, ela pode ser extremamente ofensiva e a pessoa que falou não percebe que foi ofensivo. Mas o que recebeu, percebeu, sentiu, vibrou contrariamente e a vibração contrária vem exatamente para quem falou. Não entristeçais o Espírito Santo de Deus, pelo qual fostes selados para o dia da redenção. Toda amargura e exaltação e cólera e toda palavra pesada e injuriosa, assim como toda malícia, sejam afastadas de entre vós. Sede bondosos e compassivos uns com os outros, perdoando-vos mutuamente, como Deus em Cristo vos perdoou. Esse finalzinho aqui, a partir da palavra, não entristecer o Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo de Deus não entristece. Mas o que ele chama a atenção, e que a gente precisa observar, que nós precisamos observar o que poderia entristecer esse Espírito Santo de Deus que está representado nas pessoas. Então, é um espírito escolhido, um espírito de santificação que vem de Deus, que poderia ser entristecido com as nossas palavras. Só não é porque ele tem uma capacidade de compreensão muito maior e não vai ser assim. Mas ele mantém o conceito de uma outra forma. Toda amargura e exaltação e cólera e toda palavra pesada e injuriosa, assim como toda malícia, sejam afastadas de entre vós. Sede bondosos e compassivos uns com os outros, perdoando-vos mutuamente, como Deus em Cristo vos perdoou. Evite o xingamento, evite a acusação, evite a crítica, evite aquela brincadeira desagradável, inconveniente. E a maioria das pessoas que fazem esse tipo de brincadeira sabe que é inconveniente. Siga aquela regra que Jesus ensinou. Não fazer aos outros
aquilo que nós não queremos que seja feito a nós. Eu imagino que ninguém gosta de ser chamado de apelido, mas existem pessoas especialistas em pôr apelido nos outros. Mas ninguém gosta. Muitos desses que a gente chama de gozadores são os que ficam mais ofendidos quando faz determinadas brincadeiras com eles. No nível que eles fazem, mas eles ficam ofendidos. Então, para evitar isso, vamos descobrir o nome das pessoas e chamar pelo nome. Vamos chamar de baixinho, gordinho, careca. Ô careca! Ô baixinho! Não, vamos procurar saber o nome. Se não souber o nome, chama de meu irmão, meu amigo, companheiro. Há uma expressão que não seja agressiva, que não seja ofensiva. Não coloquemos apelidos ou adjetivos em nossos filhos, nas pessoas com quem nós convivemos, no marido, na mulher, no filho, nos pais, nas pessoas em geral com quem convivemos. Evitemos o adjetivo negativo, aquele que vai jogar a pessoa para baixo, às vezes brincando, mas quando nós brincamos com os outros, nós não sabemos o efeito que isso vai causar nas pessoas. Um dia, a gente tinha um colega de trabalho que a gente brincava, eram dois. A gente brincava com eles, colocava o sobrenome de um no outro. Brincando, era a brincadeira que várias pessoas faziam. Chegava, chamava o nome da pessoa e o sobrenome do outro. E era uma brincadeira bem comum. Um dia, um deles eu chamei pelo nome dele e o sobrenome do outro, como a gente fazia sempre. E ele me xingou, brigou feio, apelou mesmo comigo. E aquilo me assustou muito, porque eu jamais imaginei que ele ia ficar ofendido com isso. E na hora ele xingou e falou que não gostava daquele cara que eu estava pondo o sobrenome nele, que eu não entendi por que a gente ficava brincando com ele daquele jeito e tal. E xingou até, e eu fiquei super sem graça com esse negócio. No dia seguinte, eu encontrei com ele. E ele veio, se aproximou de mim e veio me pedir desculpas pelo que eu tinha falado. E eu disse, não, eu que tenho que te pedir desculpas. Porque fui eu que provoquei. Eu não sabia que isso te ofendia. Ele disse, eu não gosto desse cara. Eu acho ele desagradável. Eu acho ele inconveniente. E aí ele falou uma série de coisas sobre o outro. E eu fiquei calado ouvindo. Mas, na verdade, ontem eu te falei aquelas coisas porque eu estava muito nervoso ontem. Eu tive um problema, eu estou tendo um problema na convivência com meu filho. O meu filho está saindo da adolescência e resolveu que agora é ele que manda. E nós temos tido muitos embates porque ele quer tomar atitudes de adulto, mas ele ainda não tem as condições de adulto para poder tomar esse tipo de atitude. E isso foi bom, por um outro lado, porque nós conversamos sobre filho, sobre educação de filhos, sobre convivência com filhos, até que eu tive a oportunidade de falar, dessa vez sério com ele, sobre como os nossos filhos parecem conosco, sobre como os nossos filhos são os nossos espelhos, sobre como os nossos filhos jovens são a representação de nós mesmos na juventude. E quando atingimos essa idade adulta e temos filhos que estão atingindo aquela idade que um dia nós tivemos, que têm os mesmos comportamentos que nós tivemos naquela idade, mas nós já passamos e já esquecemos, aí nós começamos a cobrar deles isso. Então foi bom, porque a conversa foi produtiva, e isso reforçou, essa conversa reforçou a amizade, reforçou a confiança e reforçou para mim a certeza de que não deveria
ter esse tipo de brincadeira com as pessoas. Mas eu vou confessar para vocês que eu não mudei, não. É até bom a gente lembrar isso. Eu tinha, em uma outra situação, na casa espírita, tinha duas pessoas parecidas. Eu, às vezes, confundia o nome dos dois, porque eles realmente eram muito parecidos. Pelo menos eu achava que eram muito parecidos. E, às vezes, eu chamava um pelo nome do outro, mas eu sempre lembrava dessa história anterior. Então, eu sempre pedia desculpa, porque eu tinha confundido. Quer dizer, não era uma coisa proposital, mas aí eu pedia desculpa porque tinha confundido um com o outro, realmente. E um dia, eu cheguei em um deles e conversei com ele sobre isso. Falei, olha, eu às vezes confundo você com o outro e te chamo pelo nome do outro. Mas, na verdade, eu preciso ter muito cuidado com isso, e eu estou pedindo desculpa quando eu faço. Aí contei para ele essa história anterior. Sabe o que ele disse para mim? Eu também detesto isso, porque essa pessoa, eu não gosto dela, eu não confio, é uma pessoa que, para mim, é desagradável, é inconveniente, tem alguns comportamentos que me desagradam muito, e eu fico muito chateado quando eu sou confundido com essa pessoa e eu levei mais um tapa na cara em relação a isso. Então, eu estou passando isso e dentro dessa proposta do Paulo aí, da nossa palavra, da nossa expressão, para a gente ter cuidado, para nós pensarmos nisso. Ser bondoso e compassivo uns com os outros requer cuidado com os outros, requer atenção para não ofender, para não apelidar, para não adjetivar. Porque às vezes as pessoas, por educação, não dizem nada, mas se ofendem. Quando uma pessoa se ofende, mesmo que ela não diga nada, ela vibra. E a vibração dela pode ser muito ruim, que venha contra nós e vai nos trazer prejuízos que a gente nem sabe, às vezes, de onde veio aquela dor de cabeça repentina. Aquela dor no estômago, dor disso, dor daquilo. A gente não sabe de onde que veio. Um mal-estar, e às vezes veio de uma vibração ruim por causa de uma palavra que nós dissemos a alguém de uma forma inconveniente. Então, esse conselho do Paulo aqui, ó, é muito importante. Toda amargura e exaltação e cólera, e toda palavra pesada e injuriosa, assim como toda malícia, sejam afastadas de entre vós. Que a gente pense sobre isso. E aí, a partir do capítulo 5 agora, ele continua, né? Tornai-vos, pois, imitadores de Deus, como filhos amados, e andai em amor, assim como Cristo também nos amou e se entregou por nós a Deus, como oferta e sacrifício de odor suave. O exemplo que ele fala aqui, o chamamento, né, para imitar a Deus, para imitar ao Cristo, e nós vamos pensar bem e vamos analisar. Será que o Cristo, no meio do grupo apostólico ali, será que ele chamava alguém de apelido? Será que entre eles, quando alguém chamava o outro por algum apelido, será que ele aprovava? Como seria? Como seria se nós nos dirigíssemos ao Cristo, às vezes de forma desrespeitosa, como às vezes acontece? Será como ele se sentiria? Como ele nos veria? Ele não se sentiria mal, mas como ele nos veria? Que nível de crescimento espiritual nós demonstraríamos se estivéssemos nesse grupo apostólico apelidando um ao outro? Que tal se dirigir ao Judas chamando ele de traidor, por exemplo? Chamar o Pedro de nervosinho, de encrenquinha?
e chamar o outro lá, por exemplo, o Mateus era cobrador de impostos. O cobrador de impostos era mal visto, era considerado pessoa de má vida, eles eram considerados pessoas desonestas, porque eles eram trabalhadores de Roma no meio dos judeus. Então, os cobradores de impostos, os chefes de cobradores de impostos, como era lá o Zaqueu, e esse pessoal que era funcionário de Roma, os publicanos, né? Os funcionários públicos em geral, eles eram mal vistos. Mas será que eles gostavam de ser chamados por algum apelido relacionado com a função deles? E os funcionários públicos de hoje, que nós às vezes dizemos que eles não trabalham, que só levam o paletó e põe lá na cadeira, lá, ou no cabide, e fica fora. Os adjetivos, as expressões que nós dirigimos às pessoas nas diversas situações da vida, será como elas se sentem intimamente. E ao imaginar que mesmo que a gente não se sinta mal, seria muito bom que nós entendêssemos que não somos todos iguais e que as pessoas às vezes ficam sim muito ofendidas por serem chamadas de determinada forma e às vezes não revidam e não brigam por causa do respeito às vezes que tem pela gente ou para não ser taxado de encrenquinho ou coisa parecida. Então vamos pensar nisso e de preferência que a gente use essa palavra com mais cuidado. Tornai-vos imitadores de Deus, como filhos amados. Andai em amor, assim como Cristo também nos amou e se entregou por nós a Deus, como oferta e sacrifício de odor suave. Fornicação e qualquer impureza ou avareza nem sequer se nomeiem entre vós, como convém a santos. Nem ditos indecentes, picantes ou maliciosos, que não convém, mas antes ações de graças. Olha só o nível de chamamento que ele está fazendo e vejam como que isso nos toca profundamente. Fornicação. Todo mundo sabe o que é fornicação, né? E qualquer impureza ou avareza, nem sequer se nomeiem entre vós como convém a santos. Nem ditos indecentes. Eu não sei se a maioria já deve ter observado, quando acontece alguma coisa que chama a atenção nas redes sociais, algum acontecimento, por exemplo, o presidente falou alguma coisa lá que ficou mal falado. E ele fala, de vez em quando ele fala umas coisas meio torcidas, né? Imediatamente sai nas redes sociais uma infinidade de piadinhas, de provocações, de uma certa forma, de críticas, de comentários, por causa de uma palavra, de uma expressão, de um comportamento que um político teve, uma autoridade, alguém que está aí sendo observado o tempo todo, fala alguma coisa, imediatamente sai uma série de comentários. Então, saem, isso que ele falou aqui, ditos indecentes, picantes, maliciosos, que não convém, porque não edifica em nada. Não vai melhorar em nada para ninguém. Não vai acrescentar nada positivo. Pelo contrário, só acrescenta negativo. Então, o que ele diz? Mas antes disso, ações de graças. Nós temos muito que agradecer. Nós temos um dever com a gratidão por muita coisa que tem acontecido, por muitos resultados positivos em nossas vidas, que quase sempre
os positivos são maiores do que os negativos. Então é preciso agradecer, porque todos os resultados que temos são os resultados das nossas ações, tanto os positivos quanto os negativos. E se nós começarmos a aprender a agradecer, a ter ações de graças pelos acontecimentos, e nesses que não merecem uma ação de graça, que a gente nem comente, nem fale nada a respeito, mas, por outro lado, que a gente até ore pelas pessoas que fizeram, nós estaríamos sempre numa vibração muito melhor, muito maior, muito mais produtiva, muito mais avançada. Então, seria muito mais vantagem para nós, porque a ação de graça que eu externo, ela volta para mim em forma de vibração positiva. É bom que saibais que nenhum fornicário, ou impuro, ou avarento, que é um idólatra, tem herança no reino de Cristo e de Deus. Ou seja, enquanto não houver essa transformação, nós não teremos uma consciência em paz para nos dizer merecedores dessa felicidade, dessa paz, que é daquele que já está no reino do Cristo ou de Deus. Ninguém vos engane com palavras vãs. Por quê? Por essas coisas vem a ira de Deus sobre os desobedientes. As palavras vãs são muito utilizadas neste momento de eleição. Nós estamos agora em plena campanha política. E as pessoas, aqueles que estão fazendo as suas pregações e buscando voto para atingir os seus objetivos políticos, muitos deles usam palavras vãs, fazem promessas que não são cabíveis, que não serão cumpridas. Que a gente tenha esse cuidado. Ninguém vos engane com palavras vãs, porque às vezes eu me permito ser enganado com palavras vãs, porque a palavra vã atende ao meu interesse. O ideal seria que a gente procurasse saber realmente qual o fundamento da expressão, qual o fundamento da promessa, para a gente ter condições de eleger aquele que está realmente em condição de cumprir aquilo que falou, porque o que falou faz sentido, não é vão. Porque essas coisas vêm, por essas coisas, por essas palavras vãs, por exemplo, por essas mentiras, é que vem a ira de Deus sobre os desobedientes. Então, se eu elejo aqueles que prometem e, querendo atender o meu próprio interesse, eu voto e aceito essas pessoas, sem analisar a competência que essas pessoas têm, a capacidade que elas têm para resolver o problema, nós estamos atendendo ao nosso interesse. E depois nós vamos sentir a consequência e a decepção, porque votamos e elegemos sem analisar a capacidade que aquelas pessoas tinham para fazer aquilo que prometeram. Não vos torneis, pois, co-participantes das suas ações. Isso cabe perfeitamente nessa questão de eleição, Não vos torneis, pois, co-participantes das suas ações. Claro que não só na eleição, na política comum, mas nas diversas situações. Quantas vezes, para atender a algum interesse, a gente elege, na própria casa espírita mesmo, pessoas que não estão ainda preparadas para determinadas tarefas, mas que são pessoas aqui fora importantes. E, às vezes, são vistos com certo destaque por causa da importância que tem fora.
e vai atender a alguma expectativa, mais especialmente nossa. Nós seremos coparticipantes das suas ações. Seremos responsáveis por elas. É importante que a gente tenha critérios na casa espírita, que a gente se organize para não, vamos dizer assim, não é para privilegiar ninguém, mas é para ter critérios de escolhas baseados em regras justas. Um dia desse a gente estava conversando, e isso acontece em diversos lugares. As pessoas que são escolhidas para determinadas tarefas, porque elas têm, às vezes, um destaque aqui na vida material. É uma pessoa que tem uma formação boa, que tem um curso superior, que tem um cargo importante aqui fora, que tem uma condição financeira boa. Então, essa pessoa, às vezes, é destacada e colocada na frente de pessoas que não têm essa mesma capacidade. Infelizmente, isso acontece no nosso meio com uma intensidade muito maior do que a gente imagina. São coisas de bastidores de muitas casas espíritas. E que as pessoas que fazem devem saber por que fazem, mas as que são prejudicadas observam e questionam e às vezes não vão mais além para não criar constrangimentos. É importante que a gente observe isso, para que não caiamos nessa condição de coparticipantes de ações desagradáveis. Criemos critérios que sejam justos e que possam ser cumpridos por todos, independente de quem seja. Lá fora, as pessoas são doutores e doutoras das mais diversas áreas. Na casa espírita, nós somos tarefeiros, somos irmãos, somos trabalhadores de Jesus, que estamos lá para fazer a nossa tarefa de acordo com a nossa possibilidade lá, dentro da casa espírita. Então, não cabe destaque especial para ninguém, principalmente nas questões da hierarquia da casa. Você tem uma pessoa que acabou de chegar, mas que tem uma autoridade qualquer, você vai promover essa pessoa e deixar uma que já está experiente na casa há mais tempo, sem a promoção, sem a oportunidade de exercitar a experiência que ela já desenvolveu. E isso cria uma série de sabores, uma série de conflitos. Então, pensemos sobre isso também. Não vos tornei coparticipantes de suas ações. Outrora, eres treva, mas agora sois luz do Senhor. Andai como filhos da luz. Treva é ignorância, desconhecimento, escuridão, cegueira. Então, a treva é um símbolo da ignorância, do desconhecimento das coisas. Mas agora sois luz. Luz é o contrário. Então, quando eu sou treva e vou buscar a luz e recebo, a luz que eu recebo é o conhecimento que clareia a minha visão das coisas, que clareia a minha possibilidade de enxergar mais e fazer melhor do que antes, porque agora eu vejo, agora eu enxergo, agora clareou. Então, a partir daí, nós precisamos andar como filhos da luz, pois o fruto da luz consiste em toda bondade e justiça e verdade. Procurai discernir o que é agradável ao Senhor. O filho da luz, esse que está iluminado, é o que saiu da treva, entrou no conhecimento, no aprendizado, já entendeu, já ficou claro para ele que
a coisa não é como antes, porque já clareou um pouco mais e ele já desenvolveu um outro nível de entendimento. Então, a ignorância que existia até um determinado momento, que nos permitia, às vezes, fazer coisas inadequadas, essa ignorância foi, que era treva, ela foi iluminada pela luz do conhecimento, que agora vai facilitar a nossa vida, o nosso entendimento, as nossas manifestações. Então agora nós precisamos andar como filhos da luz. Filho da luz é iluminado. O filho da treva é trevoso. O filho da luz é iluminado. E o fruto da luz consiste em toda bondade e justiça e verdade. Bondade, justiça, verdade. Por mais que nós não temos toda a verdade aqui, nós temos a quantidade de verdade suficiente para andarmos com um maior nível de iluminação. E no versículo 11 desse capítulo 5, nós temos aqui uma mensagem do Emmanuel. E não sejais participantes das obras infrutuosas das trevas, antes denunciai-as, pois o que eles fazem em oculto, até o dizê-lo é vergonhoso. A mensagem do Emmanuel chama má vontade, que é um comentário do versículo 11 do capítulo 5. O que ele diz aqui? Má vontade. A má vontade gera sombra. A sombra favorece a estagnação. A estagnação conserva o mal. O mal entroniza a ociosidade. A ociosidade cria a discórdia. A discórdia desperta o orgulho. O orgulho acorda a vaidade. A vaidade atiça a paixão inferior. A paixão inferior provoca a indisciplina. A indisciplina mantém a dureza de coração. A dureza impõe a cegueira espiritual. A cegueira espiritual conduz ao abismo. Entregue às obras infrutuosas da incompreensão, pela simples má vontade, pode o homem rolar indefinidamente ao precipício das trevas. Entregue às obras infrutuosas da incompreensão, pela simples má vontade, pode o homem rolar indefinidamente ao precipício das trevas. Pão Nosso, capítulo 67. Ele chamou de má vontade. E não sejais participantes das obras infrutuosas das trevas, antes denunciai-as. Então, que nós tenhamos a vontade firme de mudar, de melhorar, de renovar. Pois o que eles fazem em oculto, até o dizê-lo é vergonhoso. Mas tudo o que é condenável é manifesto pela luz. Então a luz vai trazer um dia a clareza sobre até as coisas trevosas e vai mostrar. E se nós formos partes dessa parte trevosa, vai ser mostrado aquilo que nós somos, aquilo que nós estamos. Pois o que eles fazem em oculto, até o dizê-lo é vergonhoso. Mas tudo o que é condenável é manifesto pela luz. Pois é luz tudo o que é manifesto. É por isso que se diz: ó tu que dormes, desperta e levanta-te de entre os mortos,
que Cristo te iluminará. Quem é o que dorme? Ó tu que dormes, quem é o que dorme? Quantos de nós estamos dormindo? Quantos de nós estamos cochilando? Quantos de nós estamos tendo momentos maiores ou menores de sonolência em relação a essa visão da nossa vida espiritual? Quantos de nós estamos manifestando tudo isso em relação ao nosso comportamento com o Cristo? Então ele pede: ó tu que dormes, desperta e levanta-te de entre os mortos, que Cristo iluminará. Aqueles que estamos de uma sonolência até um sono, somos os que estão, de uma certa forma, mortos espiritualmente, semi-mortos espiritualmente. E precisamos acordar para o Cristo, porque Ele vai nos iluminar. Ele vai clarear para nós qual deve ser o nosso tipo de vida, a nossa vida, enfim. Vede, pois, cuidadosamente como andais, não como tolos, mas como sábios, premindo o tempo, porque os dias são maus. Por isso, não sejais insensatos, mas procurai conhecer a vontade do Senhor. É um ponto importante, não é? Vede, pois, cuidadosamente como andais. Como que eu sei como eu tenho andado? Pelos resultados que eu tenho conseguido. Como está a vida? Como está o equilíbrio da vida? Como estão os meus pensamentos, os meus sentimentos? Como estão as minhas convivências? As convivências, os comportamentos, as coisas que chegam para nós, a nossa vida, em geral, ela está manifestando externamente aquilo que está chegando para nós. São os efeitos das causas que estão no passado. Para que eu mude esses efeitos, se eles não estão bons, isso não sejais insensatos, mas procurar conhecer a vontade do Senhor. Então, nós temos que procurar qual é a vontade do Senhor. Se o Senhor for Deus, ou se for Jesus, ou se for o Espírito, a vontade do Espírito é que nós busquemos a luz, busquemos a clareza, busquemos a evolução espiritual, o crescimento espiritual. Essa é a vontade do Senhor. Que nós acordemos para a luz e busquemos a nossa realidade espiritual. E não vos embriagueis com vinho, que é uma porta para a devassidão, mas buscai a plenitude do Espírito. Então o vinho entra aqui como um símbolo do vício, dos vícios externos, dos vícios mais materializados, que nos embriagam de uma forma negativa, de uma forma prejudicial, que vai prejudicar tanto a nossa condição física, quanto a condição mental, moral. Então, o vinho entra aqui como símbolo do vício, a embriaguez com o vinho, com a bebida alcoólica. Analisemos qual é a real necessidade de nos envolvermos, de utilizarmos qualquer tipo de bebida alcoólica, mesmo que seja um pouquinho, mesmo que seja, como a gente diz, socialmente. Procuremos analisar isso. Analisemos com profundidade, com certeza, com seriedade, para ver qual a real necessidade de alimentar a maior parte dos vícios. Raramente nós vamos encontrar um motivo que seja racional para nos envolver, para nos embriagar. Não vos embriagueis com vinho, que é uma porta para a devassidão.
tanto porta que nós estamos abrindo com o vinho, quanto porta que estamos abrindo para a obsessão, que através dessa obsessão nós podemos ser levados a coisas muito piores. Aí ele fala, mas buscai a plenitude do Espírito. Falai uns aos outros com salmos e hinos e cânticos espirituais, cantando e louvando ao Senhor em vosso coração. Falar em salmos, é claro que nós não vamos ficar repetindo salmo para os outros. Chegar para as pessoas, vão conversar com elas. Vamos conversar aqui um pouquinho agora então? Aí eu vou recitar para ela o salmo, né? O Senhor é meu pastor e nada me falta. E aí eu recito o salmo todo. Conversar em salmos seria conversar de maneira agradável, suave, leve, prazerosa. Que a nossa conversa seja uma espécie de um hino. Falai uns aos outros com salmos e hinos e cânticos espirituais, cantando e louvando ao Senhor em vosso coração. Falar de coisas alegres, de coisas agradáveis, de coisas suaves, de coisas sinceras, de coisas honestas, de coisas que sejam realmente edificantes. Então, essas coisas que são edificantes, elas vão chegar para as pessoas a quem nós falamos como salmos, como hinos, como cantos espirituais. Quando nós estamos falando do Evangelho, falando da doutrina, explicando coisas que para as pessoas ainda estão obscuras, mas que para nós já conseguimos dar uma explicação, neste momento, para a pessoa que está sentindo dor, o que nós falamos para ela chega como um salmo, como um hino, como um cântico espiritual, porque vai atingir diretamente a intimidade, o sentimento da pessoa. E ele finaliza aqui no versículo 20, fala, agradeçamos sempre e por tudo dando graças a Deus, o Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Então aqui também tem uma mensagem, né? O 5:20 tem uma mensagem do Emmanuel que chama exatamente agradeçamos sempre. Então, é a mensagem, são duas que comentam esse versículo 20. O 5:20, né? O que ele vai falar aqui? Agradeçamos sempre. Já pode ser a nossa mensagem de finalização, né? O que ele diz? Muita gente pergunta como se pode render graças a Deus pelas dores que sacodem a vida. Entretanto, basta leve reflexão para que venhamos a reconhecer a função renovadora do sofrimento. Atravessaste longo período de enfermidade, da qual te refazes dificilmente, e se ouvires a própria consciência, perceberás que a moléstia física foi socorro valioso para que te não arrojasses a tremendas lutas de espírito. Foste surrupiado na vantagem financeira que te colocava em destaque no trabalho, que te assegura a subsistência, e se meditas severamente no assunto, observarás que a suposta humilhação te livrou de compromissos perigosos e arrasadores. Perdeste recursos materiais que apenas te acrescentariam o reconforto desnecessário no carro da própria existência. E se te deres ao exame desapaixonado da própria situação, verificarás que alijaste o peso dourado de enfeites suntuosos que te fariam provavelmente a vítima de criminosos assaltos. Amargaste a deserção do amigo em cujo afeto depositavas a maior esperança. E se estudares a ocorrência com plena isenção de ânimo, concluirás que o tempo te libertou de um laço impróprio
que se transfiguraria, talvez, de futuro, em pesado grilhão. Não te confies às aparências. Louva o céu, que te imprime euforia ao pensamento, mas agradece também a nuvem que te garante a chuva, mensageira do pão. Mesmo que não entendas de pronto os desígnios da providência divina, recebe a aprovação como sendo o melhor que merecemos hoje em favor do amanhã. E ainda que lágrimas dolorosas te lavem a alma toda, rende graças a Deus. Então, rendendo graças a Deus, que nós estamos encerrando hoje esse nosso estudo, e agradecendo a Deus e agradecendo a vocês todos que participaram, a todos que vão ouvir daqui para frente, pedindo a Deus que ilumine, que abençoe a todos nós e que nós tenhamos a coragem e a capacidade de estar rendendo graças a Deus em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Obrigado a todos, que Jesus nos ilumine sempre. Nós também gostaríamos de agradecer, Valdir, pelo estudo da noite, pelo preparo, tá? Muito obrigado, do Grupo Espírita Sério Jesus. Eu que agradeço. Gostaria também de deixar o convite também para o próximo estudo, que irá acontecer na próxima quarta-feira, né? Dia 21 às 20 horas, com o tema O Espírito de Volta à Vida Física e Seus Problemas. A expositora será a Magda Abreu. Então, já deixo o convite aqui de antemão. O próximo encontro do estudo das cartas de Paulo será no dia 8/11, né? Vamos dar sequência a Efésios, capítulo 5, versículo 21. 21. Isso. Aqui, então, já vai ser, será que já vai ser presencial? Ainda não tem essa confirmação. Por enquanto, ainda está confirmado virtualmente. Uhum. Então, tá bom. De qualquer forma, estaremos lá ou aqui. Isso mesmo. Então, vamos elevar nosso pensamento neste momento, mais uma vez, agradecer pela oportunidade da noite, podemos ter refletido um pouco do Evangelho do nosso Mestre Jesus, agradecendo a todos que estiveram presentes, mesmo que à distância, mas com o sentimento envolvido neste estudo, que a paz e a luz do nosso Pai possa adentrar esses lares e abençoar cada um neste momento. Que também possamos divulgar sempre o Evangelho do Mestre, trabalhar e exemplificar acima de tudo. Que a paz e a luz do nosso Pai esteja conosco. Que assim seja. Que seja. Desejo a todos uma boa semana e até a próxima, Valdir. Boa semana para todos nós. Até o mês que vem, né? Até novembro. Se Deus quiser. Com Deus. Com Deus.